Muito boa noite a todos, agora 6 horas e 30 minutos e o Vale Esporte está no ar. É isso mesmo, e a partir de hoje, dia 10 de agosto, você acompanha aqui na TV Vale, canal 25 da NET, ou pelo site tvvale.net.br, a volta do Vale Esporte. Com certeza. E o programa de hoje, então, vamos saber quais são os destaques do nosso programa. Vamos ter o clássico entre São Paulo e Corinthians, que acabou o empate. Exatamente, o Santos que venceu mais uma, desta vez contra o Coritiba. Isso mesmo, o Palmeiras vacilou diante do Cruzeiro. Aqui na nossa região, o Guaratinguetá perdeu mais uma e o Mantiqueira goleou fora de casa. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E nós vamos começar então com uma notícia muito boa aqui para todos da nossa região. Porque teve um jogo muito acirrado contra o Brasília, o São José, né? A equipe de vôlei conquistou a vitória e vai se juntar então ao time do Taubaté, Zé, para disputar então a Superliga de Vôlei. Pois é, Rafa, e esse jogo foi mesmo disputado. E para dificultar ainda mais a vida dos joseenses, a final foi na casa do adversário. Isso mesmo, e o time da casa ganhou o primeiro set de 25-23, depois a equipe da região deu a volta por cima e venceu os dois seguintes sets, por 25-20 e 25-23. O Brasília empatou e aí levou então o jogo, né, para o set de desempate. Exatamente, esse sufoco no último set deu São José por 15-13 e assim garantindo a presença na Superliga 2015-2016. Boa sorte então para a equipe, né? E só é bom a gente lembrar também que o São José conta com o nosso lorenense, o Fabrício Dias, ele que é conhecido como Lorena e anteriormente ele estava no Taubaté, conhecido também como Louco. É um bom jogador ele, né, Zé? É um bom jogador, faltou apenas a seleção brasileira de vôlei para o Lorena, ele que fez toda a sua carreira, principalmente, na minha opinião, aqui no Brasil, jogando pelo Montes Claros de Minas Gerais, foi onde ele demonstrou mais ainda o seu voleibol. É um ótimo atacante que hoje veste a camisa do São José. Até a temporada passada estava no Taubaté e desta vez pulou o muro, pulou de cidade, foi para a equipe do São José que montou um baita de um evento. Com certeza. E aproveitando que nós estamos falando então de vôlei, porque na última sexta-feira o Taubaté garantiu a vaga na semifinal da Copa São Paulo. É isso mesmo, Rafa. O Taubaté venceu a equipe do Atibaia por 3-0 em um jogo muito fácil para os taubatianos. E é um time que está em ascensão, querendo ou não, né, Zé? Conta agora com grandes astros da seleção brasileira, como o Lucarelli, tem o Lipe, o Rafael, o grande Riad. É um time que promete, né? Sem dúvida nenhuma. Assim como o Taubaté na temporada passada, este ano o São José vem muito forte. Trouxe o Lucarelli, um dos principais jogadores da seleção brasileira e também do Brasil, o Riad, o Lipe, que também estava no Taubaté, o Lorena, né, como comentamos agora há pouco. Então uma grande equipe para a gente poder desfrutar aqui na nossa região. E é claro, poder contar com o esporte aqui do Vale do Paraíba, que vem crescendo a cada dia. Com certeza. E o próximo jogo, então, do Taubaté vai ser contra o SESI, a antiga equipe, né, do Lucarelli, amanhã na Vila Leopoldina, em São Paulo. A hora da partida ainda não foi definida. Exatamente, jogão, Rafa. Lembrando que na temporada passada foi o SESI que tirou o Taubaté da final da Superliga. Isso é verdade, é bom você ter lembrado. Mas vai ser uma promessa, então, de um ótimo jogo. Só que o legal mesmo é a gente ressaltar, né, que os esportes da região vêm crescendo muito, né, principalmente o voleibol. Exatamente, exatamente. Só para constar também, a equipe de basquete do São José atropelou a equipe de Jacareí e mantém a invencibilidade no Campeonato Paulista. Venceu, Rafa, por 92-70 lá na casa dos adversários. O destaque da partida foi o ala armador Pedro, da equipe de São José, com 23 pontos. Já que a gente mudou de modalidade, falando agora um pouquinho do basquete, o São José que teve duas grandes vitórias na competição e é então o líder do Paulista até o momento com 4 pontos já conquistados, né? Como eu disse, né, muito bom ver essa ascensão das equipes aqui, de diversos outros esportes. E também muito bom ver uma equipe que perdeu todos os seus craques e está jogando só com jogadores criados em casa. E está se dando bem na competição, né, Zé? Sem dúvida nenhuma. É bom ressaltar, claro, como você disse agora há pouco, os esportes aqui da nossa região. O crescimento do voleibol do Taubaté ano passado fez com que a diretoria do São José este ano montasse também uma grande equipe. Né? Não só no futebol, temos times que jogam uma das principais competições do Brasil. Agora temos o basquete com o São José, o vôlei o ano passado com o Taubaté, este ano com o São José, o handball também da equipe de Taubaté, que é muito forte. E é muito bom, claro, sem dúvida, para quem mora aqui no Vale do Paraíba, ver essas modalidades sempre crescendo e deixando, né, o futebol não de lado, mas
fazendo com que outros esportes tentam correr atrás do futebol e vem crescendo, o que é bom pro Vale. E como a gente estava falando do basquete, né, da equipe do São José, nós temos que falar também que o clube perdeu vários patrocínios. E a gente sabe que essa desvantagem financeira acaba atrapalhando um pouco e eles estão bem, né? Sim, o financeiro das equipes é o que impede um pouco da equipe se dar bem, né, no campeonato, principalmente aqui na região. E as equipes aqui do Vale do Paraíba, principalmente chamadas de menores, elas dependem, né, de um patrocínio forte para que possam manter a nível de outras equipes para conquistar lugares melhores. Né? Com certeza. E o São José, então, vai visitar o Pinheiros no próximo sábado para tentar manter a invencibilidade. E o jogo vai ser em São Paulo, às 6 horas da noite. E em Lorena está sendo realizado o Torneio da Padroeira, onde participam vários times de futsal aqui da nossa região. É isso mesmo. E aí, daqui a pouquinho, gente, já tem jogo lá no Clube Comercial de Lorena, às 7h15 da noite, pela categoria Sub-17, o Clube Comercial de Lorena vai jogar contra o Campo do Galvão, que é de Guaratinguetá. Aí tem o segundo jogo da noite, que é às 8h15 pela categoria veterano, né, Zé? Pela categoria veterano, Clube Comercial também de Lorena contra o VKQ. VKQ também. VKQ. Eu adorei o nome desse. É o nome do time de Lorena. Vai que quer. E para fechar, a 9h15, né, Rafa? 9h15, que aí é pelo adulto, então. Secretaria de Esportes de Aparecida versus Bueiro Ótica, 2 irmãos. São bons jogos, né? Exatamente, 3 grandes jogos. Campo do Galvão jogando primeiro no Sub-17, é aqui do lado da TV Vale, o bairro do Campo do Galvão, aqui de Guaratinguetá. Tem também o Clube Comercial de Lorena jogando duas categorias diferentes, o Sub-17 também o veterano que é atual campeão lá do Torneio da Padroeira, tem uma grande equipe, a equipe de Lorena, e vamos ter sim 3 grandes jogos, como sempre temos lá no Torneio da Padroeira, que acontece principalmente os jogos na segunda e na quinta-feira, veterano e adulto, e aos finais de semana as categorias dos menores, né, do Sub-8, Sub-9, Sub-10, Sub-13 e também Sub-15. Aí, como é importante a gente ressaltar que o Vale Esporte fala de todas as modalidades, fala também dos times paulistas, dos grandes campeonatos, mas a principal função do nosso programa é, querendo ou não, divulgar então o que acontece aqui no fundo do Vale, como nós estamos falando do Torneio da Padroeira, que é daqui de Lorena. Vamos para uma rápida parada? Rápida parada, mas não saia daí, daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro. É isso aí. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras e mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. Estamos de volta com o Vale Esporte. Agora nós vamos falar sobre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, que não pode ficar de fora, né, Zé? Exatamente, Rafa, já 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015, o Atlético Mineiro liderando na ponta da tabela neste final de primeiro turno. E pelos times paulistas, vamos começar então pelo Santos, que recebeu em casa o Coritiba. O Peixe passeou pela Vila e venceu por 3-0. Vamos então ver os gols desse jogo. Vamos lá, Santos e Coritiba, jogo realizado lá na Vila Belmiro, placar de 3-0 para a equipe do Peixe. Coritiba saiu tocando mal no campo de defesa, o Santos recuperou a bola, numa troca de passe rápida, o Vitor Ferraz tocou para o Giovânio na direita, que cortou o zagueiro e bateu com a perna esquerda, fazendo 1 para o Santos, 0 para o Coritiba. Mais uma vez o gol do Giovânio, levando para a perna esquerda, a canhota que é forte, poderosa, para fazer 1-0 para a equipe santista. Segundo gol, gol de Ivan, gol contra
para a equipe do Santos, 2-0 lá na Vila Belmiro. Se também o Ivan não faz, o Ricardo Oliveira faria. Por falar em Ricardo Oliveira, o vovozinho marcou agora desta vez, 3 para o Peixe, 0 para o Coritiba, cruzamento feito da direita. Saiu bem na frente da marcação e Ricardo Oliveira fez 3 para o Santos, 0 para o Coritiba. E com essa vitória dá para o Santos respirar um pouco então, Zé? Sem dúvida, Rafa. Cada vitória numa equipe que está na zona do rebaixamento ou próximo dela é um resultado positivo. E para o Santos, nada melhor do que vencer e vencer diante do seu torcedor. E claro, venceu e convenceu. Fez 3-0, jogou bem. É um adversário direto com o Coritiba que está brigando também para fugir da zona. E o que você está achando então da equipe do Santos, né, que desde a chegada do Dorival Júnior perdeu apenas uma partida em 5 jogos? Às vezes é bom ter uma troca de comando, ter um pensamento diferente de acordo com o treinador, fazer com que o seu time mude o jeito de jogar, coloque um jogador ou outro para jogar de titular, para ter aquela diferença da equipe dentro de campo. Porque às vezes continuar na mesma mesmice, continuar com o mesmo time, para tentar fazer com que aquela equipe se encaixe no meio de uma competição, fica difícil e a equipe depois no decorrer do campeonato acaba perdendo pontos que não poderia ter perdido e aí no final fica difícil de se recuperar. O Dorival Júnior é um bom treinador, já está há 6 jogos com a equipe do Santos, venceu 5 e é um bom treinador. E a equipe do Santos, com o time que tem que brigar para não cair, porque brigar por coisas maiores lá na frente da tabela eu acho meio difícil. Já é um pouco tarde, né? Eu queria até que você falasse também. É cedo pra gente dizer que o Santos já tá fora do rebaixamento, tá livre, dá pra descansar ou não? É difícil porque o Santos tem uma equipe que, na minha opinião, tem um elenco até que bom, né? Mas um time bom, mas um elenco que não tem aquele jogador no banco de reservas para entrar e resolver a situação caso precise. Então o Santos, na minha opinião, tem que brigar ali embaixo para não cair e para brigar por coisas maiores lá na frente precisava ter um time melhor. Mas outra coisa, precisa manter essa regularidade. Dorival Júnior está indo muito bem, mas precisa manter, porque o Campeonato Brasileiro tem hora que dá altos e baixos e a equipe, quando acha que está bem, perde 2 ou 3 seguidas e ainda volta lá para a zona do rebaixamento. É um perigo aquela zona. Você, quando entra para brigar contra o rebaixamento, tudo soa, tudo venta não ao seu favor, contra você, né? E acaba complicando. E esse altos e baixos que você falou, é por isso que o Campeonato Brasileiro é famoso, né? Exatamente, é um campeonato muito bem disputado, que a gente sabe que qualquer equipe que vem com um elenco forte, com um time preparado, tem condições de brigar. Certo, agora sim nós vamos falar então dessa equipe que foi até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro, que nós vamos falar do Palmeiras. Sobe o hino do Palmeiras pro nosso querido José Antônio. Só que o Palmeiras se deu mal, gente. Resultado final de 2-1 para a Raposa, que se distancia um pouquinho então do Z4, que a gente acabou de falar, e ruim pro Verdão, que perdeu mais uma chance de entrar no G4. Qual a sua análise do jogo, Zé? Olha, o primeiro tempo onde o Palmeiras ficou um pouco de medo de jogar para cima do Cruzeiro, o Marcelo Oliveira colocando 2 volantes, o Arouca e o Amaral no lugar do Gabriel, que vai ficar fora até o final da temporada, e mais o Robinho naquele meio campo fazendo a função de um volante mais saidor, como o Elias faz no Corinthians. Essa é a minha análise. O Palmeiras poderia ter colocado o Marcelo Oliveira, né, no caso, colocado mais um jogador para fazer aquela função no meio campo, para fazer com a bola chegar até o ataque, porque o Leandro ficou muito parado lá na frente e a bola quase não chegava, chamando o time do Cruzeiro para cima do Palmeiras. No segundo tempo, o cenário do jogo foi totalmente diferente. Ele colocou o Cleiton Xavier, ele colocou o Alexandro e o Palmeiras foi para cima do Cruzeiro, foi mais ofensivo, criou boas oportunidades, muito mais do que o Cruzeiro havia criado no primeiro tempo, mereceu a vitória no segundo tempo. Então vejo um Palmeiras ainda um pouco meio acanhado para partir para cima do adversário, mesmo o jogo sendo fora de casa. É isso, só para lembrar também que é a segunda derrota seguida do Palmeiras. Exatamente. E a terceira do comando então do treinador Marcelo Oliveira. Já é para o torcedor palmeirense ficar esperto e se preocupar ou não? É bobagem, é cedo ainda? Você perder uma partida para o Cruzeiro, claro que um elenco que o Palmeiras tem e montou, seria para jogar de igual para igual com todas as equipes e jogar para frente, para cima. O Palmeiras ontem conseguiu jogar de igual para igual apenas no segundo tempo, porque colocou os jogadores na frente. O que não pode acontecer é perder de 1-0 para o Atlético Paranaense dentro de casa. E isso o torcedor não vai admitir que aconteça com muita frequência. Né? Agora o Palmeiras tem um jogo difícil contra o Coritiba e precisa vencer, porque já é o terceiro jogo, né, do Marcelo Oliveira, que já havia perdido para o Cruzeiro e agora 2 seguidas. E agora então vamos às informações de um dos jogos mais importantes da rodada, o clássico entre São Paulo e Corinthians, que terminou no empate em 1-1.
Partida que teve, então, o São Paulo um pouco mais ousado, né, Zé? Partindo para cima do Timão, mas faltou um pouquinho de sorte, né? Eu acho que aquela trave foi muito amiga do Corinthians. Faltou um pouquinho de sorte, 2 bolas na trave do Luiz Fabiano. O São Paulo jogou melhor do que o Corinthians, buscou mais o gol e merecia ter saído com um resultado positivo no final do jogo. Tá certo, você falou dos gols, vamos ver então agora os 2 gols dessa partida. O Corinthians saiu na frente com o gol do Luciano. Belíssima jogada pela esquerda, cruzamento, e Luciano fez 1-0 em cima do goleiro Rogério Ceni. Novamente a jogada pela esquerda, cruzamento na área, e o Luciano fez 1 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. Mais uma vez a jogada, o São Paulo recuperou a bola no meio campo, Paulo Henrique Ganso deu passe para o Pato, que foi muito inteligente no chute do Centurion, o goleiro Cássio, que na minha opinião falhou no gol, deu de presente para Luiz Fabiano empatar para o São Paulo, 1-1 para a equipe tricolor, 1 para o Corinthians, 1 também para o São Paulo. Um bom jogo, mas que o São Paulo merecia ter saído com um resultado melhor. Você acha que merecia? Porque o Luiz Fabiano resolveu jogar nessa partida, Sim, porque não tá fazendo uma boa temporada, né? Não tá fazendo uma boa temporada, o Luiz Fabiano que conseguiu jogar, né, liberação agora de pouco tempo, mas em cima da hora, né, do clássico, mas é um jogador que gosta de jogar contra o Corinthians, gosta dessa adrenalina de clássico, desse jogo complicado, acirrado e difícil. Luiz Fabiano, que meteu 2 bolas na trave ontem, acabou marcando o gol de empate, que na minha opinião, falha do Cássio. Tá certo. O Tite escalou também o Luciano no lugar, né, do Wagner Love. Você acha então que ele correspondeu? Foi mais importante essa entrada dele, deixar o Wagner Love, né, no banco? O Wagner Love ainda não mostrou por torcedor corintiano que merece a titularidade. O salário que o Wagner Love ganha pelo futebol que ele vem jogando não é digno de ser titular de uma equipe como o Corinthians. É um jogador, na minha opinião, com um futebol fraco. O Luciano é um bom jogador, né, mas não chega a ser um guerreiro. O torcedor do Corinthians até hoje fica se perguntando por que deixou o Guerreiro embora e ficou com o Wagner Love pagando praticamente quase o mesmo salário. Porque o valor que investiu no Wagner Love poderia não ter investido. Exatamente. E assim ter recontratado, né? Exatamente, continuado com o Guerreiro, renovado o contrato do Guerreiro. Mas o ataque do Corinthians ainda não se encaixou, o Malcom ontem foi muito mal, o Luciano, como eu disse agora há pouco, é um bom jogador, mas não é nome de ser titular da equipe do Corinthians. O Wagner Love, pelo nome que tem, ainda não mostrou seu futebol também. E teve a estreia também do zagueiro Luiz Eduardo, foi bom? É um jogador que precisa ainda se adequar ao futebol brasileiro. O São Paulo tem um problema muito sério que é a zaga. E ontem, naquele gol do Luciano, ele saiu sozinho na cara do Rogério Ceni. Não foi falha do Rogério, mas também numa troca de passe rápida da equipe do Corinthians, acabou saindo o gol. O Breno ontem também que jogou, né, Rafa? E o São Paulo que busca ainda uma melhoria no sistema defensivo. E falando um pouquinho também sobre a arbitragem, né, do Leandro Vaden, que teve também aquela certa expulsão, né, do zagueiro Felipe, e não marcação do pênalti no lance envolvendo o lateral Wendel. O que você tem para falar então sobre essa jogada? O Felipe, o zagueiro do Corinthians, foi expulso, já havia tomado o cartão amarelo, fez a falta, que seria um contra-ataque do São Paulo, tomou o segundo amarelo vermelho, na minha opinião, correto. Agora, o pênalti depende de uma interpretação do árbitro. O árbitro da equipe do jogo do Palmeiras e Cruzeiro, lá no Mineirão, marcou um pênalti a favor do Cruzeiro, praticamente parecido com o pênalti do Wendel. E a interpretação dos dois é um pouco diferente. A interpretação do árbitro do Palmeiras, ele viu com que o Vitor Ramos mexeu o braço para fora do corpo e a bola acabou batendo na mão dele. O do Corinthians, na minha opinião, não foi pênalti. Não foi pênalti por conta de que o atacante do São Paulo estava próximo do jogador do Corinthians e a primeira reação que todo mundo tem ao lançar uma bola na sua direção é fazer isso daqui com o corpo. Então não foi com a intenção de encostar na bola. Se a bola não bate na mão do jogador do Corinthians, ela ia bater no braço do mesmo jeito ou então até mesmo no peito do jogador. Quando o jogador tira o braço do corpo, quando ela não está colada ao corpo, pode-se dizer que é mão na bola. Quando o jogador não vai com a intenção, é bola na mão. Se eu jogar uma bola aqui pra você agora, o que você vai fazer? Eu vou empurrar. Você vai se proteger, porque a bola está vindo aqui na sua direção. Foi isso que aconteceu. Não foi um lance onde o jogador estava longe da bola. Foi a mesma coisa do jogo do Palmeiras. Na minha opinião também não foi pênalti, porque o do Palmeiras foi pênalti, porque sem querer a bola bateu na mão do Vitor Ramos quando ele tirou o braço do corpo. O do Corinthians não. O jogador do Corinthians, o Wendel, proteção, né? Foi uma proteção. Ele foi se proteger da bola. Ele tá com a mão aqui. Sim. O jogador do São Paulo chutou próximo dele, daqui onde eu estou em você, um pouco mais longe,
Depois ele... É a proteção do Ele corpo. se protegeu. O próprio árbitro, durante a transmissão, na hora do jogo, ele fez um movimento, né, com os braços assim próximo ao corpo, mostrando que o quê? Foi protegendo o corpo, não foi intencional. A única coisa que ele fez de diferente foi que ele tentou ainda sair da bola, porque pode ver que no lance ele dá um passo para o lado. No que ele dá o passo para o lado, dá a impressão que ele leva o braço junto para encostar na bola. Mas no meu modo de ver, no meu modo de analisar a imagem, eu não vejo que foi pênalti por conta disso, porque ele vira o braço junto com o corpo. Se ele vai só com o braço, pênalti. Mas não, o braço dele está colado com o corpo, ela bate assim como poderia ter batido no peito. É, pênalti ou não pênalti, não foi marcado, 1-1, sem discussão, porque virou uma polêmica. Sim. Não temos nem o que falar mais sobre isso. Cada um tem o seu modo de analisar também, né? Cada um tem o seu ponto de vista. Cada árbitro tem também o seu ponto de vista. Com certeza. E agora, para fechar esse bloco, então, nós não poderíamos deixar de falar do outro, né, destaque da rodada, que foi o clássico Grenal, que ficou em 5-0 para o Grêmio. Surpreendente esse resultado, né, Zé? Ainda mais por ser um clássico desses. Clássico, um Grenal, Grêmio e Internacional, um dos clássicos mais disputados aqui do Brasil, uma rivalidade também enorme. Mas olha, isso é para o presidente, o senhor presidente do Internacional, né, que no início da temporada afirmou que o Internacional não iria disputar o Campeonato Brasileiro, havia abrido mão do torneio brasileiro, do Nacional, por conta da Libertadores, em que o time do Internacional também levou um sacode do Tigres e foi embora da Libertadores e hoje está aí, brigando no Brasileirão lá na parte de baixo. Tomou 5-0, merecia ter tomado mais, porque o Grêmio foi muito mais time, muito mais superior que o Internacional, que perdeu um dos seus principais volantes para o Bayer Leverkusen, que é o Arantes. Tá certo, para fechar esse bloco, então, passa pra gente como que ficou a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, os resultados e também a tabela de classificação. Primeira classificação com o Atlético Mineiro na liderança com 36 pontos. Segundo, Corinthians, 34, com 30, Grêmio, Fluminense, Sport. Sexto, Atlético Paranaense, 29. Sétimo, Palmeiras, 28. São Paulo é o oitavo também, 28. Nono, Chapecoense, 24. E o décimo é a Ponte Preta com 22 pontos. 11º é o Cruzeiro com 21, 12º Internacional 21, 13º Flamengo 20, Santos 20, Figueirense 20, Avaí é o 16º primeiro time fora da zona do rebaixamento também 20 pontos. 17º é o Goiás com 15, 18º Joinville 13, Vasco da Gama 19º 13 e o Coritiba último colocado com 12 pontos. Vamos então para mais uma rápida parada, mas não sai daí porque nós voltamos com as informações aqui da região sobre o Guaratinguetá e o Mantiqueira. Isso aí. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. E o Vale Esporte está de volta e já que nós falamos de futebol no bloco anterior, vamos continuar falando de futebol então no assunto, né? Porque agora nós vamos falar dos times aqui da nossa região. Sobe então o hino do Guaratinguetá, porque pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Guaratinguetá entrou em campo ontem e recebeu em casa o Tupi e mais uma vez a Garça perdeu 1-0 no finalzinho do jogo. Falta de sorte, né, Zé? É complicada a situação do Guaratinguetá, que há mais de um ano não vence uma partida em casa. É bem complicado. E é importante a gente ressaltar também que a fase do Guará não é nada boa, como você falou, há mais de um ano que tá feia essa crise. São 11 jogos, 3 empates e 8 derrotas. Segue em último colocado do grupo B. São dados bem tristes pro torcedor, né, Zé? Exatamente, né, que
torcedor que já está desistindo de ir para o estádio do professor Dario Rodrigues Leite para apoiar a equipe, porque passou por momentos complicados. Na Série A2 foi a pior equipe, com apenas uma vitória na competição, e agora na Série C continua com essa dúvida deixada na cabeça do torcedor. Só que o Guará tem agora também essa parceria com o Atlético Paranaense, né, que trouxe o reforço de 13 jogadores, mas tem um lado ruim também, porque agora vai mandar os jogos em Curitiba, né? Tem essa questão que complica, né? Exatamente, complica bastante. A parceria com o Atlético Paranaense é boa, mas a notícia ruim é que vai ter que tirar a equipe daqui para jogar lá em Curitiba. Já a próxima partida do Guará vai ser lá em Curitiba. E para o torcedor que daqui de Guará, que gosta de ver o seu futebol, gosta de torcer para o Guaratinguetá, vai ter que ver de longe e torcer para a equipe do Vale do Paraíba, né, tentar sair pelo menos desse rebaixamento para a Série D do Brasileiro. É bem complicada essa fase do Guará. Vamos ver então como que ficou, né? Como ficaram os resultados e a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série C, o grupo B, que é o grupo do Guará até o momento. Vamos lá. Jogos da 11ª rodada do Brasileirão da Série C 2015. O Londrina empatou com o Guarani 2-2 no Estádio do Café no último sábado. No domingo, às 11 horas, Dario Rodrigues Leite, 1 para o Tupi, 0 para o Guaratinguetá. Caxias e Juventude 0-0 lá no Estádio Centenário no Rio Grande do Sul. Tombense e Madureira vão jogar hoje às 8h15 no Soares de Azevedo, lá em Minas Gerais. E o Brasil de Pelotas vai receber a Portuguesa hoje às 8h30 lá no Bento de Freitas, no Rio Grande do Sul. E na próxima rodada, então, o Guará vai jogar em casa nova, como você falou, Zé, vai ser contra o Brasil de Pelotas no Ecoestádio Janguito Malucelli, em Curitiba, neste sábado, às 11 horas da manhã. Agora é só ter esperança, né? Exatamente. Complicada a situação do Guaratinguetá, mas o torcedor vai ter que tentar torcer para o Guará pelo menos sair dessa situação na Série C, para que permaneça até o ano que vem, possa arrumar a casa para o ano que vem, sim, ter um ano melhor do que o ano de 2015. Certo, e para fechar o programa de hoje, então, vamos passar rapidamente pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão. E é com muita alegria que nós falamos, é claro, sobre o Mantiqueira, que antecipou a classificação na penúltima rodada do campeonato. Isso mesmo, o Mantiqueira, que continua no G4, foi até São Bernardo do Campo e goleou o Diadema por 5-0. É um ótimo resultado, né, Grande Zé? resultado. Jogo fora de casa, ainda mais um time que não vinha mal na competição, né? E o Mantiqueira conseguiu fechar, então, o primeiro tempo com 3 gols e finalizar, então, a goleada, né, com 5-0. Mostra a moral para a equipe, né? Voltar para casa, assim. Sem dúvida, é uma confiança também que o time em si se recupera durante uma competição que se iniciou mal. O Mantiqueira começou vencendo, depois teve uma sequência de derrotas, o que impossibilitou da equipe do Mantiqueira ter conquistado essa classificação mais antecipada. Nós não temos as imagens desse jogo que foi fora de casa, mas vamos ver então os resultados e como ficou a tabela de classificação do Campeonato Paulista, 2ª Divisão. Vamos lá. Jogos da 17ª rodada do Paulistão da 2ª Divisão. Na sexta-feira tivemos a vitória do São Bernardo 3-0 em cima da Portuguesa Santista. Ecos de Suzano 0, Suzano 6. Guarulhos perdeu para o Taboão da Serra 4-3. O Jabaquara venceu o Mauaense 2-1. E o Mantiqueira fez 5-0 no Diadema, lá no Distrital do Inamar. O jogo foi ontem, às 10 horas da manhã. E o próximo e último confronto, então, dessa fase vai ser em casa, Mantiqueira versus Guarulhos, às 10 horas da manhã, no Dario Rodrigues Leite. Nós estaremos lá, né, Zé? Sem dúvida nenhuma, Rafa. Então, amanhã teremos também a participação, importante a gente relembrar que amanhã vamos ter a participação do presidente do Mantiqueira, o nosso querido amigo Dado Oliveira, que vai falar tudo sobre o time e também sobre os 10 anos de trabalhos pela equipe do Mantiqueira. Exatamente, que merece esse acesso para a Série A3, que vem sendo discutido e vem sendo como principal objetivo há muito tempo na equipe do Mantiqueira. Isso mesmo, e o Vale Esporte vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou, essa volta, né, do Vale Esporte, mas amanhã tem muito mais. Exatamente, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até amanhã a partir das 6h30 da tarde. Um grande abraço, tchau, tchau.